Fernando Meirelles é um dos mais respeitados diretores brasileiros. Arquiteto por formação, teve seu início no audiovisual com a fundação da produtora Olhar Eletrônico em 1981 e fez história ao criar conteúdo audiovisual para a televisão, em época que cada emissora produzia seu próprio conteúdo. Na verdade, no Olhar, o que a gente fez, a gente montou essa produtora, eram quase todos arquitetos, daí veio o Marcelo Tass, que era da Poli, na verdade, era um engenheiro, que não gostava mais de engenharia, entrou no grupo, entraram mais umas 3 ou 4 pessoas, mas nunca a gente teve um técnico assim, uma pessoa como ele, que sabem fazer televisão. Então a gente aprendeu literalmente com o manual, a gente pôs a ilha de edição, como é que monta, lendo no manual e tal. Que genial. E aí a gente passou 10 anos fazendo programa de televisão e nunca contratamos. Eu era o montador, aí na outra semana eu era o apresentador. Então acho que acabou sendo uma formação muito prática para o grupo inteiro. E todo mundo aprendeu a fazer tudo. Foi essa a minha formação em cinema, assim. A produtora tinha enfoque em fazer programas de TV críticos e ácidos sobre a sociedade e a política. Com a dissolução do Olhar Eletrônico, fundou a O2 Filmes em 1992, com foco inicial em campanhas publicitárias. E com isso, em pouco tempo se torna um dos principais nomes do país no segmento. E aí apareceu uma agência Denison, propaganda, e nos convidou a fazer uma campanha de Telesp na época. A gente chamou uma amiga, a Júlia Gunn, e fizemos uma campanha que deu certo. Acabamos fazendo 30 comerciais. E vimos que aquilo era uma fonte de renda necessária. As agências, a DPZ nos chamou para fazer uma primeira campanha em 35mm, não em vídeo. Deu certo, e aí outras agências começaram a chamar. E aos poucos a produtora, que era basicamente televisão, foi virando uma produtora de publicidade também. Eu e o Paulo Morelli abrimos a O2 e a Olhar Eletrônico acabou, porque, enfim, parece que entrou o dinheiro, o sonho saiu, né? Até que veio Cidade de Deus, que não foi o primeiro longa dirigido por Meirelles, mas um filme que foi um divisor de águas na história do cinema recente e que foi enaltecido pelas qualidades artísticas e estéticas, rendeu a Fernando a indicação ao Oscar de melhor diretor e assim abrindo a porta para trabalhos internacionais. Rompeu fronteiras, tendo a oportunidade de dirigir filmes internacionais como Ensaio sobre a Cegueira, O Jardineiro Fiel, 360 e o mais recente de todos, Dois Papas. Após conhecermos um pouco mais da trajetória, vamos começar a falar um pouco mais das características dos filmes dirigidos por Fernando e nessa análise levaremos em consideração os seguintes filmes: Domésticas, de 2001, Cidade de Deus, de 2002, O Jardineiro Fiel, de 2005, Ensaio sobre a Cegueira, de 2008, 360, de 2011 e Dois Papas, de 2019. Primeiro vamos falar das escolhas das obras. Dois Papas se destaca por um motivo. É o único filme que o roteiro é original, feito exclusivamente para cinema. As demais produções de Fernando são obras adaptadas. Domésticas e 360 eram originalmente peças de teatro. Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira são roteiros adaptados. Inclusive, Cidade de Deus foi indicada ao Oscar de melhor roteiro adaptado em 2004. Segundo ponto são a quantidade de histórias que são contadas. Em Domésticas, seu primeiro longa-metragem, ele conta a história de 5 empregadas domésticas, que têm cada uma seus sonhos contados de forma leve e divertida. E em 360 é a história de 9 personagens que todos são interligados, onde uma tomada de decisão de um poderia influenciar a de todos. Na própria Cidade de Deus são contadas 3 histórias de personagens e também a de um lugar. Os filmes de Fernando podem ser caracterizados também pelo realismo, buscando sempre um recorte fiel da realidade. Por mais que os diálogos entre os dois papas todos terem sido inventados da cabeça do roteirista, Fernando traz ao filme uma leveza que faz com que o espectador pense que todas aquelas conversas realmente poderiam ter acontecido e da mesma forma que foi conduzida. Isso também pode ser observado em Ensaio sobre a Cegueira, onde ele transpõe tudo para um nível bem mais real do que é trazido no livro.
E outra característica que é abordada em seus filmes são os temas polêmicos e críticos que são notórios. Em 2001, com o filme Doméstica, onde na época estavam tramitadas leis sobre a regulamentação da profissão. Em Cidade de Deus fala sobre a violência no estado do Rio de Janeiro. Em Jardineiro Fiel fala da colonização contemporânea do continente africano. E um filme sobre uma das trocas de papas mais polêmicas dos últimos anos, no caso, o filme Dois Papas. Uma característica da fotografia de seus trabalhos é ter bastante filmagens com câmera livre e um excesso de primeiros planos. Isso desde seu primeiro trabalho. Em cenas, as domésticas falam de suas vidas e seus sonhos, e em muitas cenas de conversa entre os dois papas, onde o primeiro plano é muito bem explorado. Isso demonstra mais uma característica que é uma base documental muito forte que fica visível nesses dois filmes também. E vale dar um destaque também sobre a forma que Fernando dirige. Os filmes que eu faço hoje, eles têm um certo rigor, mesmo quando eu quero que não tenha uma cara rigorosa, ele tem um rigor no não rigor. E isso foi dado por 10 anos de 12 pessoas sentadas na mesa, olhando para o meu trabalho e criticando frame a frame o que foi feito. Você fica extremamente rigoroso.